Oi, gente, tudo bem? Vamos começar? Mais uma live, agora com a Adriana Rodrigues. Ai, ai, bora, né? Oi, Dri, tudo bem? Olá! Gente, ai, deixa eu só colocar o tema aqui. Casal. Olá! Deixa eu ver se fixar aqui. Dri, eu já vou te... Olá, gente, tudo bem? Olá, Oi! dona Dri, tudo bem? Tudo! Vamos ver como é que fica melhor aqui. Aí, pronto. Olá, o povo tá entrando agora. Dri, Sim. delícia ter você Oi. aqui. Eu falei pra todo mundo que você é minha professora. Que linda, maravilhosa. Até Que bom ter a parece. minha professora aqui, gente. Me senti no carrossel, na professorinha Helena. Pai. Obrigada, Lu. Eu agradeço muito pelo convite, você sabe que eu gosto. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu tô junto. Dri, Você tá me então, ouvindo bem? tô super bem. Só te explicar. Essa é uma semana para a gente falar mesmo de dinheiro dentro dos relacionamentos, né? Para mim é uma semana muito importante porque a gente não Lu, fala. Lu, Oi, é. oi. Me dá uns. Continua falando, me dá um segundo. Eu vou ver se eu passo a minha internet para 4G, porque eu não sei porque tá oscilando aqui, tá? Tá. Então, gente, importância dessa semana, porque a gente não fala de dinheiro. Dinheiro é apontado como uma das causas do divórcio aí. E incrível, nós não olhamos para essa variável. Então eu resolvi fazer essa semana porque o Dia dos Namorados está chegando. É normal eu encontrar muita gente que acaba se endividando, acaba comprando mais do que deve, até para presentear o outro. Não é bacana. Então é uma oportunidade que a gente tem de falar aqui. Acho que a Adri já caiu. Daqui a pouquinho ela sobe de novo. Olá! Então, gente, é isso. O intuito é que a gente possa falar de casal, que a gente possa falar de dinheiro, que a gente possa falar de endividamento, que a gente possa falar de relação. Vou só esperar a Adriana voltar aqui para a gente começar. A Adriana foi minha professora de dinheiro com psicologia, de psicologia com dinheiro. Pronto, desculpa, Lu. Vamos ver se Tranquilo. melhora. Eu mudei qual a internet aqui para ver se melhora. Não sei por que que tá acontecendo isso. Dri, se apresenta aí um Sim. pouquinho, conta um pouquinho. Você começou a estudar dinheiro tem muito tempo, né? Talvez tenha sido uma das pioneiras aí a começar a estudar dinheiro com psicologia, de psicologia e dinheiro, né? Me Uhum. conta um pouquinho aí de como que você começou e aí depois a gente entra no casal, pode ser? Por que que você achou importante Pode, estudar claro. isso? Porque no órgão que eu trabalho, que eu também sou funcionária pública, no órgão que eu trabalho, a gente precisou criar um programa de educação financeira para o órgão, né? Eu trabalhava no setor, éramos alguns psicólogos nesse setor, que era mais ligado a RH, e a gente precisava criar alguns programas, entre eles o de educação financeira. E aí nós criamos, começamos a atender as pessoas, nós fizemos pesquisa, fizemos muita coisa. Eu fiquei 10 anos à frente do programa de educação financeira. E nesses 10 anos a gente começou a atender e logo a gente viu também que tinha questões que não ia com dica, com orientação, que você precisava olhar isso com mais critério, com mais cuidado. E aí eu comecei a estudar mesmo uma coisa mais focada. Eu já conhecia um pouquinho, a gente tem uma psicóloga aqui em Brasília, que é a Angélica Rodrigues e a Adriana Lobo, as duas trabalhavam juntas na época. E elas falavam já isso pra gente, elas já tinham dado aula pra mim, inclusive, pra nós lá do programa, algumas coisas que a gente sabia que tinha a questão do impacto emocional.
Mas na hora que a gente começou mesmo a atender, que a gente falou, e agora como é que a gente lida com isso, né? E aí a gente foi estudar um pouco e tal. E depois eu saí do programa e agora no consultório aí eu faço psicoterapia. Porque no programa a gente não podia fazer psicoterapia, porque era ligada a RH, não ao departamento médico, né? Então, mas aí fora da Câmara eu comecei a fazer o atendimento mesmo de psicologia focada nessa relação do indivíduo com o dinheiro. Foi por isso que eu fui estudando. E aí, como eu sou encantada com isso, porque para mim, quando você toca na coisa do dinheiro, você vai direto, de fato, aos emaranhados, os nós, as coisas que estão pegando, sabe? O dinheiro é muito só a pontinha do iceberg mesmo, ele é só um sintoma, na maioria das vezes. É lógico que tem algumas pessoas que precisam apenas de dica, de orientação, funciona. Às vezes pegar um pouco na mão, ensinar como faz, elas vão bem. Mas tem um outro público que isso é insuficiente, sabe? Muitas vezes é esse público que procura, ele quer, mas ele não sabe como, sabe? Então, eu até brinco, falo, não deixo ninguém falar mal de endividado, ninguém deixa ninguém falar mal de ninguém que tem alguma coisinha com dinheiro, porque a gente não sabe onde é que a história tá amarrada, sabe? Então, toda vez que eu olho com esse olhar um pouco mais cuidadoso, eu vejo que tem uma baita história por trás que precisa ser olhada, cuidada, reparada, ressignificada, para que a pessoa realmente possa lidar com o dinheiro de uma forma mais leve, mais tranquila, né? É isso, um pouquinho disso. Ai, que lindo o povo entrando aqui, a Rô entrando, Rural entrando. A Luísa tá falando que ela é de Brasília e que não nos conhecia. Eu também fiz o meu mestrado olha. em Brasília e não conhecia a Adriana. Eu vim conhecer a Adriana em Goiânia. Logo que eu mudei, eu vim fazer um curso da Adriana. O ano que vem a Adriana volta a girar o Brasil dando curso dela de psicologia e dinheiro. Agora ela já tá fazendo os movimentos dela no Zoom. Mas vale muito a pena. Eu escrevi no folderzinho lá emoção, porque o curso da Adriana é o tempo inteirinho voltado para as nossas emoções. A gente acessa as nossas emoções. Aí a gente comeu assim, se escolhia, se não escolhia, mas não tem como estudar com a Adriana e não ter acesso às nossas emoções, né, Adri? Então. Não tem como. Comigo a gente fala, sempre toca muito nesse aspecto afetivo, nas questões emocionais e nas questões do corpo, né? Para mim, eu não tenho como desconectar a psique dessa realidade corporal também. Então, a gente sempre dá uma olhadinha onde é que isso está no seu corpo, né? Para mim, caminha junto, caminha junto. A Rural Psi tá falando de cultivo afetivo. Adriana, depois você dá uma olhada legal. nesse Instagram. Chama Rural Psi. Você vai ficar apaixonada. Rural Psi? Deixa eu anotar logo aqui. Rural Psi. Depois você dá uma olhada. Ela já anotei aqui. Afetivo. Cultivo afetivo. É muito lindo. Nossa, já me identifiquei. Já me identifiquei com cultivo afetivo. Dri, nós vamos começar, é um bate-papo. Eu tô muito feliz com essa semana, né? Já deixo o convite pro ano que vem. No ano que vem a gente faz um congresso de gigantesco, tá? Mas dinheiro não é um assunto falado, Dri. Não é. A gente não fala de dinheiro, não. É muito difícil falar de dinheiro. Mesmo quando a gente está falando de dinheiro, a gente pula. Ontem, na parte dos casais, na hora que era para falar o preço, mais ou menos, pulava, entendeu? A gente não fala de dinheiro. Eu não falo, tipo assim, nossa, eu ganho R$1.000, sabe? Eu pulo. E aí, na sua experiência, no seu coração, nessa parte afetiva aí que você tem gigantesca, o que você acha que leva as pessoas a não falar de dinheiro? Ou se você quiser falar da sua experiência ou da teoria mesmo. Mas por que você acha que a gente tem tanta dificuldade? Ai, gente, tá virando meu à toa. Por que você acha que nós temos tanta dificuldade de falar de dinheiro? Nossa, só aí dariam horas, né, Lu? Horas de conversa. Só aí dá horas pra gente falar por quê, pra quê, por quanto, né? Que as pessoas não falam de dinheiro.
São muitos os fatores, muitas variáveis que estão aí nessa história da gente não falar de dinheiro. E isso é assim, evidente, latente, quando a gente vai para esse olhar, por exemplo, de uma vida a dois, né? E a gente começa a observar o quanto não falar de dinheiro numa vida a dois é prejudicial. A gente não fala de dinheiro porque a gente não tem o costume, a gente pode ir bem simples assim, né? Não é algo cultural, não foi incentivado. Se a gente for olhar um pouquinho mais as raízes, né? O dinheiro sempre foi atrelado à questão de poder, de cobiça, e isso passou a ser criticado com o passar dos anos. Teve uma grande condenação por parte de algumas esferas, por exemplo, da própria igreja, né? Em que dinheiro, então, era atrelado, era associado a pecado. Então, a gente tem uma história, desde a criação do dinheiro até os dias de hoje, que vai justificando um pouco essa questão para a gente. Se a gente pegar até mesmo a nossa colonização, né? A nossa colonização, ela foi uma colonização de exploração, né? Nós tivemos os colonizadores portugueses que chegaram aqui, extorquiram, queriam ouro, pau-brasil, tudo que a gente, muita coisa que a gente tinha boa, né? E levaram para fora. Então, o dinheiro, o poder, a posse, né? Ela era vista dessa forma. Sempre aqueles que ficam com mais, aqueles que ficam com menos, essa questão muito latente do roubo. Tanto é que hoje a gente ainda, né, atrela, por exemplo, todo rico é ladrão, todo político é ladrão. Então, a gente ainda cria essas associações fruto de toda essa história. Então, de fato, falar de dinheiro não é tão simples quando a gente tem, pensando pelo aspecto cultural, tudo isso aí por trás. Eu estou dando umas pinceladas, né? Mas a gente pegar a história, toda a nossa história da humanidade, mais ou menos 3 mil anos que o dinheiro foi criado, de lá para cá, antes a gente já tinha essas disputas, mas com a questão do dinheiro ficou mais... A gente transcreveu para o dinheiro, projetou no dinheiro todas as nossas outras disputas, né? Tem um autor que ele fala uma coisa que eu acho legal. Ele fala assim, eu não vou lembrar direitinho a frase dele, tá? Mas a ideia é assim, antes das grandes disputas, né, de guerras, muitas guerras também aconteciam e tal, por conta desse dinheiro, do poder, né, do poder que o dinheiro traz, da posse, posse da terra. A gente ainda continua fazendo essas grandes batalhas hoje dentro da nossa casa mesmo, sabe? Essas batalhas continuam acontecendo, essas disputas de posse, de poder, de espaço. E a gente transcreveu ela para a linguagem do dinheiro, né? Então hoje a gente não pega nosso cavalo e vai lá, guerreia com o outro, enfia a espada e tal, mas a gente está aqui toda hora enfia espadas virtuais, né? Espadas simbólicas no outro, brigando, discutindo para poder ter mais espaço, mais poder dentro de casa. Então, eu acho que caminha um pouquinho por aí. Depois, quando a gente vai falar, então pensa, o dinheiro dentro desse contexto, né? Aí eu vou conversar com uma outra pessoa sobre dinheiro. Essa pessoa também está dentro desse contexto, porque nós fazemos parte da humanidade, então a humanidade está dentro desse contexto. Mas ela também ainda tem a história pessoal dela, né? Como é que essas coisas dentro da casa dela eram reforçadas ou não? Quanto que, de repente, a religiosidade dela influenciou positivamente ou não? O quanto que as interações dela com outras pessoas também reforçaram um caráter mais ruim para o dinheiro ou reforçaram um aspecto mais positivo para o dinheiro. Então ela foi criando também ali na cabeça dela, no corpo dela, crenças e histórias a respeito do dinheiro. E foi associando esse dinheiro com muitas outras questões. E aí, de repente, ela vai falar disso, né? Ela vai... Quando eu vou... Vamos imaginar que um casal, né, de namorados saem e na hora que vai pagar a conta, né? Como é que fica hoje, né? Antes essa regra era tão clara, era uma regra clara, né? O homem vai pagar a conta. Acabou. Então não se discutia, sabia que era assim, pronto. Hoje não. Hoje você tem muitas possibilidades. Ele pode pagar, você pode pagar, os dois podem dividir, pode ser dividido meio a meio, pode ser dividido proporcional, pode ser dividido pelo consumo, pode ser dividido certinho. Então você tem várias possibilidades que criam uma série de confusões, porque na hora que você vai, parece que é uma coisa simples, mas na hora que você vai falar com outro sobre isso, você vai mexer nos seus próprios valores, você vai mexer naquilo que você considera significativo. Então você pode achar que é super lindo, gentleman do gentleman, ele pagar a conta para você.
Uma outra mulher pode achar aquilo um abuso, pode dizer, ele vai querer mandar em mim, aquilo, né? Ele tá querendo exercer o poder sobre mim, porque se ele pagar a conta toda daqui a pouco, ele vai querer dizer pra mim o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, então não vou deixar. E alguns homens vão pagar a conta mesmo com essa intenção, enquanto outros não, né? Então hoje a gente tem mil possibilidades, mil formas. E como isso fica constrangido, pegando esse exemplo, né? Você tá ali, aí se o outro bebeu mais, por exemplo, o outro pediu, sei lá, uma bebida mais cara, você não bebe, aí na hora de rachar a conta, e aí, essa bebida, eu vou pagar por essa bebida ou eu não vou pagar por essa bebida? Mas se eu falo, como é que o outro vai me ver? Né? Entende? Então, o dinheiro, ele não é só a questão do dinheiro mesmo, da questão financeira, mas é como eu me mostro para o outro, quanto o outro me vê. E eu não sei quais são os valores ainda do outro, eu não sei como o outro quer ser amado, como o outro quer. Entende? Então, a gente fica nesses conflitos internos, muitas vezes, e a gente vai, às vezes, tomando algumas decisões que vão complicando. Então, às vezes, a gente faz uns testes, né? Nesse exemplo mesmo, a gente pode dizer para o outro, não, vamos rachar meio a meio. Aí, às vezes, o outro, mas é justo, eu bebi mais. Não, mas vamos rachar. Aí racha, mas daqui a pouco ficou uma mágoa aqui dentro, porque achou que o outro tinha que ter sido mais firme. Não, ele fez com que eu pagasse a bebida dele. E aí fica chateado com isso. Enfim, aí ficam os mal resolvidos, né? As questões mais resolvidas. Questões mais resolvidas, gerando um problemão. Depois, aos pouquinhos, vai gerando um grande problema para o relacionamento, porque não se tem essa liberdade de realmente falar o que quer, o que deseja e como quer. Porque seria muito simples se a gente simplesmente pudesse dizer para o outro, olha, tô vendo aqui que você pediu essa bebida, eu não bebo, então ok para você se a gente rachar a conta, mas na bebida você paga ela no 100%? Seria, a princípio, super tranquilo se para mim isso é justo. Mas aí eu fico com receio. É justo? O outro vai sentir que é justo? Né? E aí a gente vai criando esses entraves. Então, falar de dinheiro é falar de valor, é falar de afeto, é falar de da minha autoestima, né? São muitas coisas quando a gente fala de dinheiro. Nunca é só um Nunca é só. papelzinho. Deixa eu te Não. contar, só porque talvez você não tenha visto a live de ontem, que era um Sim, não casal, vi, ainda não consegui ver. que era um casal. E aí ele contou, e ele é educador financeiro. E ela é linda, linda, ela é linda. Mas olha que legal, ele contou que que os dois saíram, fizeram o primeiro encontro, e aí que na hora que a conta chegou, ela falou, ó, me dá minha parte aí que eu vou pagar. E ele, educador financeiro, ele achou isso o máximo. E olha que interessante, tá lá, tá gravado, público. Diz que eles pegaram uma água e sobrou um restinho d'água. E aí ela foi lá e pegou a água e saiu com a água. Tipo assim, eu vou levar a água, eu paguei a água, é minha, eu vou levar. E como ele era educador financeiro, ela dividiu a conta, ela não desperdiçou a água, ele falou, eu tenho que apaixonar por essa mulher mesmo, é ela que eu tenho que pagar. Então, assim, e tá tudo bem, né? A importância de estar tudo bem, né? Que você falou agora mesmo, assim, da mulher pode se sentir ofendida, né? Tem que estar tudo bem para ela. No caso dos dois, na hora que eles contaram isso, eu achei o máximo, né? Um Que talvez achado. um achado, né? Ela estava procurando ele e ele procurando ela e se encontraram. Então, assim, que bacana que tem esses diferentes tipos de gerenciamento e que não tem o certo, né? Exato. Que não tem o certo, que o meu jeito não é certo. E aí, Lu, justamente por não ter esse certo hoje tão bem definido não, não tem esse certo mesmo, né? Tudo é uma negociação, é um acordo. A gente não pode se privar de se posicionar, sabe? Então, por exemplo, eu conheço homens que a gente conversando, eles falaram, olha, pra mim tem que rachar a conta. Se não rachar a conta, eu posso sair com ela uma vez, ela não rachou a conta, não se propôs a rachar, eu vou pagar por educação, por um contexto histórico dos homens, mas eu não chamo de novo ela para sair. Ok? Mas ele não vai se posicionar. Por que que não vai se posicionar? Porque pode ser desconforto, porque é desconfortável para ele, que vai parecer que ele é mesquinho, ele só não acha justo. Entende? Porque se o outro trabalha
e pode pagar, por que que é ele que vai pagar? E para ele, ainda é assim. Tô me lembrando de um caso bem específico aqui, tá? De uma pessoa bem específica. Mas a gente pode generalizar isso, né? Então, para ele é muito difícil, e aí ele tem toda uma história por trás também, de pensar sobre exploração, né? Sobre trocas. Então, ele tem uma história por trás que o faz ainda ser mais rigoroso nesse posicionamento dele. Assim como eu conheço mulheres também que elas acham que o homem deve pagar a conta. E conheço mulheres que falam assim, não, tem que pagar. Se ele não oferece para pagar a conta e eu racho com ele, eu não saio de novo com ele. Uhum, também já ouvi. Entende? Não saio, porque não é educado da parte dele, para mim o homem tem que pagar. Então essas questões de casal, e aí a gente está falando mulher e homem, mas pode ser mulher e mulher, homem e homem, né? Essa questão de parceria, né? De companheirismo, de um relacionamento afetivo, independente se é homem, se é mulher, de gênero e tal. Então isso vai acontecer em qualquer um desses relacionamentos. Então, por não ter isso, a gente não pode também, tipo assim, se para essa pessoa é desse jeito, isso não combina comigo, então eu não preciso ficar com essa pessoa. É como aconteceu com esse casal, quer dizer, eles encontraram um ao outro com valores parecidos, né? Valores similares, crenças similares, e isso facilitou para eles. Ou então, se a gente tem crenças e valores muito diferentes, eu preciso, então, alinhar isso com o outro. Entende? E aí eu não posso me furtar desse alinhamento, porque senão o que pode acontecer depois é eu ter mais atritos e mais prejuízos. O outro é muito legal, é muito bom, vale super a pena eu ficar com ele. Mas tem esse negocinho aqui que não tá bom. Mas esse negocinho aqui, dinheiro, depois fica bem grande, sabe? Depois fica bem grande, porque a vida do casal vai girar, sim, não digo em torno do dinheiro, mas o dinheiro vai estar em torno de tudo que acontece na vida do casal. A Descabelando Psi tá falando aqui, como lidar quando a renda do casal é muito diferente um do outro. E eu acho que perpassa por essa comunicação, né? Por esses acordos do casal. E que aqui em casa, de vez em quando, Adriana, a gente tem uma boa discussão. E aí o meu marido fala, e eu, então tá. E ele, então tá o quê? E eu, então tá, encerramos dessa vez. Depois vamos continuar de novo essa discussão para ver se a gente muda. Né? Uhum. Então tá, foi a primeira. Vamos ter umas 5 ainda conversa a respeito disso. Tipo assim, quando vamos comprar alguma coisa, não chegamos num acordo, semana que vem a gente volta nesse acordo. E eu acho que isso é necessário, a gente tem sempre esses acordos. O que eu peço, Adriana, para os casais é para tomar muito cuidado quando a renda é muito discrepante, para tomar cuidado com os passivos, que foi agora mesmo que você falou. Que é tipo assim, eu paguei isso para você, então agora você vai ficar me devendo, tá? E aí fica devendo um negócio que é uma bola de neve. O meu marido me ajudou a pagar o meu mestrado, por exemplo. A renda dele era maior que a minha. E aí, no final, eu perguntei, e aí, eu tô te devendo alguma coisa? E ele, não, você não me deve nada. E eu, certeza, não, você não me deve nada. E eu, ótimo, então eu sigo minha vida, você segue a sua livremente. E assim nós podemos estar juntos só porque a gente se gosta mesmo. Então, eu acho importante fazer essas contabilidades, sabe? Esse encerramento disso, né? Porque quando eu junto com alguém que ele tem uma renda maior que a minha, esse alguém tem ciência disso. Então, se tá tendo um atrito nisso, tá na comunicação, tá no posicionamento, né? E a importância, você me corrige aí, você que é minha professora, se eu estiver falando besteira, mas a importância de resgatar essa comunicação e fazer um balancete, sabe? Um balancete de contabilidade mesmo. E zerar. Eu não te devo nada, sabe? E se precisar, vamos voltar à conversa. Eu pulei os Exatamente. comentários aí. Pode falar sobre isso, Dri. Não, concordo contigo. Concordo que existe essa contabilidade realmente financeira, né? Por exemplo, pagou o mestrado, envolveu realmente o dinheiro, e isso precisa estar muito claro para as duas partes qual é o acordo. Esse acordo precisa estar explícito. Você está pagando e depois eu não preciso pagar de novo, ou melhor, não preciso pagar para você, né? Você está fazendo isso, faz parte do nosso acordo matrimonial, não de direito, né? Mas da nossa combinação, ou não, né? Eu vou ter que fazer esse pagamento para você e tal. Então, isso precisa estar bem claro. E tem também, Lu, a contabilidade emocional que vira financeira, né? Então,
e a financeira que vira também emocional. Então pode Eu ser. falo que você não dá conta de não falar de emoção. Demorou pouco para falar de emoção. Mas não tem como, olha só. Mas olha só. Fala, Adri, eu Não tem como, o negócio cruza toda hora na minha frente. falei, não tem como não colocar essa palavra em você. Tinha que ser Adriane Rodrigues Emoções. Emoções. E se pedir, daqui a pouco eu tô falando de raiva, de vergonha, de humilhação, eu tô falando de tudo. Mas então, por quê? Porque às vezes vamos imaginar que vamos pensar agora na quarentena? Um às vezes lava mais a louça, arruma mais a casa e o outro não, ok? Uma parte não se envolve tanto nos afazeres domésticos. A parte que se sente no prejuízo, ou seja, que está trabalhando mais para o bem-estar, para a harmonia do lar e o outro menos, pode se sentir lesada. E ao sentir lesada, ela pode, de forma inconsciente, às vezes consciente, pedir uma reparação financeira. Entende? Como é que é essa reparação financeira? Vai querer comprar uma roupa nova e às vezes não vai ter nem tão claro, entende? Nem tão claro que ela está fazendo isso ou ele está fazendo isso por conta desse motivo. Mas isso pode acontecer. Se sente no direito, é como se eu tivesse mais direito que o outro de fazer aquilo. E se o outro, além de não ajudar muito em casa, ainda faz uma compra que a outra parte acha que não deveria ter feito, aí fica com mais raiva ainda, porque além de eu estar fazendo todo esse esforço aqui dentro de casa, você ainda está gastando mais dinheiro que eu. Entende? Então, tudo que leva para essa desigualdade, tudo que mexe nesse senso de justiça, seja realmente financeiro, quando a gente fala realmente dos números, e seja também em qualquer outra balança em casa, fiquei mais com as crianças que você compra mais roupa que eu, você gasta mais dinheiro em eletrônico, não importa. Gerou a sensação de injustiça, uma parte vai pedir reparação de uma forma ou de outra. Entende? Ou vai pedir financeira, vai espelhar lá no financeiro. E olha, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? Eu estou mostrando que isso acontece naturalmente. Naturalmente. Tá? Então eu estou sentindo essa descompensação, nós vamos sair para jantar e eu já vou criar a expectativa que você que tem que pagar a conta toda hoje, por exemplo, ou que você tem que me dar um presente mais caro. Entende? Ou que eu mereço comprar um presente mais caro, ou que de repente agora o carro, eu vou trocar o carro. Eu lembro, por exemplo, de uma conhecida minha, que ela ficou casada há muitos anos, e ela sempre tinha o carro mais simples da família. Então ele sempre andava com um carrão bom, com ar-condicionado e tal, e ela andava com um carro sem ar-condicionado, não era câmbio automático, porque ela falava, não precisa ter dois carros bons, a gente precisa ter um carro bom para viagem e um carro mais simples para andar na cidade. Então ela andava com um carro mais simples. Quando eles separaram, a primeira coisa que ela fez foi comprar um carrão, né? E falar assim, a vida inteira eu fiz isso, mas que meleca que eu fiz, sabe? Então, o sentimento de injustiça. Eu dei mais, ofereci mais e o outro ainda não respondeu à altura aquilo que eu queria, né? Ainda fez o que fez comigo. Você conta essa história, deixa eu contar outra, que tem uma advogada aqui que tá falando dos regimes de bem. O quanto às vezes também... Desculpa, gente, eu não tô conseguindo acompanhar a escrita. Mas fala. Mas depois eu vou te fazendo. Tem umas perguntas aqui que eu tô lembrando. Quanto também a gente pode usar esse carro, por exemplo, ela poderia ter pedido o carro dele como até uma forma de vingança ou de reparação. Eu tinha um amigo que um dia ele comprou uma casinha muito simbólica, numa pracinha. A casinha ele ia se restaurar ela inteirinha. Casinha, tipo assim, ele me levou lá, porque eu fazia estágio de psicologia com ele, e ele queria o consultório de psicologia dele. Mas era uma casa muito velha, num bairro muito antigo, e ele ia restaurar tudo com os móveis antigos. Então era muito emocional aquilo lá, ele imaginou aquilo lá. E ele me contou com muito afeto. Passou um tempo e não combinava. A casa dele era chiquérrima, moderna. Então a clínica não combinava com a casa dele, com a esposa dele. Aí passou um tempo e aí, José, se separou e ele separei. E a casinha, né? A casinha foi a primeira coisa que ela me tomou. Por quê? Porque tinha parte de um afeto dele. Ele comprou aquela casa com um afeto. Como ele quis separar, a parte da vingança dela foi entrar na justiça e falar, da casinha eu não abro mão. E aí esse dinheiro, ele entra como uma reparação ou uma briga aí
por causa do pedido dele de separação. E aí eu tô vendo a advogada falar aqui, por isso que eu lembrei dessa história e lembrei de você, que na hora da separação o bicho pega, né? E você sabe, Dri, que eu venho acompanhando casais há muito tempo, a maioria não sabe e nem olha para os regimes de bens. Eu tô vendo ela falar aqui, falando disso, a maioria não olha, não sabe. Eu casei, eu não sei nem o que é o meu direito e nem o que é meu dever, né? A importância de falar isso também. Agora, a Flávia te perguntou aqui em cima, ou perguntou para mim, eu não sei, e quando a mulher ganha mais que o homem? E aí? Como que fica essa relação, Adriana? Olha, quando ela ganha mais que o homem, tem um discurso hoje muito legal já, sabe? Tem um discurso que não tem problema, que é tranquilo. Então, muitos homens falam, não tem problema nenhum ela ganhar mais que eu. É de boa, eu sou um homem moderno. E a mulher fala, não, pra mim também não tem problema nenhum eu ganhar mais que ele. É tranquilo pra gente. Só invertemos, não tem problema nenhum. Só que não é assim pra todo mundo. Pode ser assim de verdade para alguns, mas eu ainda não encontrei esses alguns. Pode ser muito franca. Para ser muito franca, dizem que existem, mas eu ainda não os encontrei. Não tive essa sorte ainda. Não sei onde eles moram, não sei homem. Você também nunca encontrou, Lu? Não. Porque então, ainda... Eu vou dar um palpite, tá, Adriana? Porque isso também diz de um posicionamento, tá? De um posicionamento. É de um posicionamento da mulher, de se sentir segura, de tomar posse também, de não ficar esperando o outro como uma muleta. Tô chutando aqui, tá? Sim, Né? Não sei de que lugar que a Flávia tá falando, eu tô falando de um senso comum. Mas dessa retaguarda, sabe? E também desse homem se posicionar perante a vida, sabe? De ter atitude, de correr atrás, de fazer outras experiências. Então, assim, num senso... Não é no senso comum, não. Na minha prática, geralmente, tá relacionada a um homem mais... com menos atitude. E aí essa mulher fica naquela esperando essa atitude, que nem é o dinheiro, não. É muito mais o comportamento. Entendeu? Então, assim, eu tô falando de um senso comum, de uma prática clínica, de um olhar. Não li nada, não vi nada escrito sobre isso. Mas por que acontece isso? As mulheres estão ganhando mais dinheiro, mas continuam tendo as mesmas tarefas em casa. E a maioria dos homens, às vezes, quando não está ganhando tanto dinheiro assim, não está fazendo essa troca na casa. Então, fica um desvalor muito grande e fica esperando também essa atitude. Poxa, né? Cadê? Exato. Mas principalmente essa questão que eu acho que a mulher fica muito esperando essa retaguarda masculina. Ela vem muito da minha prática, tá, Adriana? Depois alguém vai ver aqui. Não li, não olhei, tá? É muito da minha prática. Não sei se está respondido aí. Eu já até li, Lu, relatos de casais que lidam bem com isso, sabe? Eu já li. Em que há esse equilíbrio, essa balança. Às vezes até essa coisa, ele já fica em casa, eles fizeram a escolha para ele ficar em casa e ela trabalhar fora. E eles conseguem fazer isso dentro de uma forma mais natural, sabe? O que acontece também é que quando a mulher passa a ganhar mais, muitas vezes ela assume uma atitude mais... uma postura que o próprio homem usava anterior. Ou seja, eu ganho mais, eu tenho poder, eu que tomo as decisões em casa. Então, isso também não restabelece um equilíbrio que eu acho que é o que a gente vem pedindo cada vez mais nas relações afetivas, né? Eu acho que a gente está passando por um grande período de transição. Começou não tem muito tempo assim, gente. É a coisa da mulher ganhar mais que o homem. Vamos lá, né? Eu tô com 47 anos. Isso é na geração da minha mãe, na geração do meu pai, uma geração anterior à minha, o natural era que o homem que trabalhasse e a mulher ficasse em casa. Isso era o natural. Lógico que algumas mulheres já trabalhavam fora, mas eram minoria. Então, se você pegar aí, em 30 anos mudou muito, 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 sabe? Mas 30 anos é pouco.
para um processo de Pouco. mudança, pouco para um processo de mudança cultural. Então, a gente não tem um modelo, digamos assim, exemplos de mulheres que ganham mais e que lidam de uma forma mais natural com isso, ou seja, buscando esse equilíbrio, essa tranquilidade, onde que, quando eu coloco dinheiro, isso não quer dizer que eu tenho mais voz ou que agora eu posso mandar e desmandar, entende? Então a gente está aprendendo também a estar nesse papel de mulheres provedoras ou de mulheres que também fazem essa geração de renda, às vezes superior à do homem, mas que assumem essa postura de harmonia, de tranquilidade. E o homem também de aceitar isso, sem para isso diminuir o falo dele, né? Para isso diminuir a própria masculinidade dele. Então, acho que a gente está num processo de aprendizado. Então, a princípio, sim, para muitas mulheres, respondendo à pergunta da Flávia, é muito desconfortável. Para muitos homens é extremamente desconfortável. Isso interfere na relação do casal quando não é confortável. Muitas vezes isso acaba gerando um mal-estar no sexo, tá? Na questão da sexualidade. Pode trazer um prejuízo para isso, para a questão da sexualidade, quando um se sente menor que o outro. Eu perco o desejo pelo outro, a admiração pelo outro, sabe? Então isso traz uma série. O que a literatura tem orientado quando isso acontece? Que cada um começa a reconhecer as áreas de perícia um do outro, né? Então, eu tô gerando mais dinheiro? Tô. Mas vamos imaginar, eu mulher tô gerando mais dinheiro, mas o meu marido não tá gerando tanto dinheiro. Mas em que ele é bom? Sabe? Porque ele vai ter muita coisa que ele é bom. Então a gente vai valorizar aquilo que ele é bom. Assim como vai valorizar também as minhas outras coisas que são boas, porque não é só porque eu trago mais dinheiro que eu sou melhor que o outro. Então a gente precisa ressignificar tudo isso, buscar essas áreas de perícia um do outro e chamar o outro para pensar junto o orçamento. Eu vi aqui a Zen, né? A Zen Advocacia. Que aí eu não sei o nome dela, não sei se é a Zen ou se a Zen é o nome da advocacia, desculpa. Que ela tem trago muito essa questão de... Ela trouxe aqui em alguns dos comentários dela que eu passei o olho, ela fala da coisa do projeto de vida comum. Mas nem todo casal consegue construir esse projeto de vida comum. Às vezes são duas pessoas dividindo o mesmo teto, mas eles não conseguem às vezes. E não conseguem por uma série de motivos. E muitas vezes esses motivos estão lá atrás, a dificuldade de criar intimidade. E quando a gente vai falar de dinheiro, gente, a gente fala muito de intimidade. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu trago esse conceito. Porque, como falar de emoção, é como falar, Adriana, intimidade, entendeu? Porque um casal, quando começa a falar de dinheiro nessa dimensão que a gente está começando a tocar, ele vai criar intimidade. Então, mas se eu tenho dificuldade de criar esse vínculo afetivo, se eu tenho dificuldade de entrega, se eu tenho dificuldade de confiar no outro, eu não vou fazer isso. Então, meus projetos em comum, eu posso ter 1, 2 projetinhos em comum, mas não um projeto de vida em comum, porque isso pode soar como uma ameaça para mim. Então, a gente precisa, às vezes, é muito bacana falar de projeto em comum. Eu super... não só concordo como é o que eu quero para minha vida, entende? É isso que eu quero para minha vida, tá alinhado com os meus valores, mas isso não é uma realidade para muitas e muitas pessoas, né? Para muitas Vale e muitas lembrar, pessoas. Idri, que é dessa fala sua, que nem sempre a gente casa para casar, a gente às vezes casa para sair da casa dos nossos pais, é a forma mais saudável de sair da casa dos nossos pais, e o outro também está em busca disso, igual a gente citou o exemplo de ontem, né? Do casal que se buscou na educação financeira. Às vezes um tá querendo sair da casa do pai e tá querendo montar uma república mesmo, né? Uhum. Então tem que olhar o que tá por trás disso. E lembrando que se você... A nossa fala, né, no início, que falar de dinheiro não é simples, não é fácil. Então... e nem sempre quando eu tô falando, que às vezes eu posso estar aqui falando com você, Rodrigo, então vamos fazer esse planejamento, nós vamos lá pro México no final do ano que vem e tal, e a sua cabeça tá assim, Luciana, vamos pra Uruguai. A gente tá aqui, é isso mesmo, nós vamos, fecha a conversa. Nossa, eu vou para o Uruguai com a Luciana. E eu tô indo pro México com você. Então, nem sempre que as palavras estão sendo ditas verbalmente, elas estão sendo acordadas no interior, né? Eu brinco muito aqui, que teve um dia que eu chamei meu marido para sair para jantar e eu me arrumei toda. Eu ia no jantar da minha vida e meu marido ia comer carne. Então, o sentido daquilo lá para ele era uma coisa, eu linda, maravilhosa. E ele simplesmente chegou todo
vamos, e eu vou aonde? Né? Então, nem sempre que eu tô conversando com você, eu tô conversando com o seu coração, com você. Às vezes a gente tá lá. Vou falar aqui, Mônica, então vamos economizar, mês que vem a gente não gasta cartão, e a Mônica tá lá, né? Que isso nem sempre é uma conversa, que tem que ter essa intimidade aí que você tá falando, mas que nem sempre existe. Exato, exatamente. Então eu já vi relações, por exemplo, em que você falou a coisa do cartão de crédito, né? Em que uma parte literalmente sabota o processo de controle. Vou usar a palavra controle, não é uma palavra que eu gosto muito não, mas vou usar aqui. O controle é a organização do gasto de um cartão de crédito. E quando faz isso, faz justamente em busca, assim, o que você está fazendo eu não concordo, as nossas expectativas são muito diferentes, a nossa visão de mundo é muito diferente, né? Então você pode estar falando que vai para o México, mas aí quando você está falando que vai para o México, eu posso estar também de cá pensando assim, México? O que é ruim que eu vou para o México, né? E tipo assim, você quer México? Ah, então agora é que eu não vou para o México mesmo, né? Eu já sei para onde eu não vou. Porque... você quer ir para o México, mas não é para o México qualquer cidade. Você quer ir para o México, para Cancún. E Cancún é snob, e Cancún é para mostrar para os outros, e Cancún é que não sei o quê. E aí eu não vou engatar na sua. Se eu achar que a vida tem que ser mais simples, se eu achar que a gente tem que valorizar, aí vai entrar as minhas crenças, que entrarem em conflito com as suas crenças. E aí eu simplesmente posso não aderir ao projeto ou à sugestão que você deu de férias, porque as nossas crenças não estão conversando mais. Você me lembrou aqui de viagem de Cancún, um casal que eu entendia que eles foram para Cancún e na volta eles combinaram de juntar dinheiro para juntar, era $100 para comprar coisas no free shop. O acordo era esse. E ele tinha acordado com ele que ele ia comprar um uísque de $100. E ele tinha acordado com ele? Ele tinha acordado com ele. O acordo era, nós vamos juntar $100 para guardar, para juntar no free shop. Mas a fala dele era, interna dele era, eu vou juntar $100 para comprar um uísque no free shop. E aí ela chegou no free shop, pegou lá a bolsa e tudo e comprou um chocolate Lindt, sabe? Porque tem que comprar. Eu também, se eu viajar e não comprar, eu fico, né? Lindt é a condição sine qua non de uma viagem internacional. Apesar que aqui agora tem, mas... E o negócio custava $3, né? Um negócio de $3. Então, quando ela voltou com o dinheiro e que os $100 não estavam lá, que não dava para comprar mais a bebida, que ele tinha programado internamente que ele ia comprar, o negócio virou um auê, Adriana. E assim, ela não entendia a dimensão daquilo, uma briga horrorosa no aeroporto, ela não entendia. Ela falava, eu não sabia, eu não imaginei que o acordo era esse. Para mim, o acordo era, vamos pegar $100 e gastar no aeroporto. E assim, revela a falta de comunicação desse casal, a dificuldade deles de ceder um para o outro, de olhar um para o outro. E não é só dele ou só dela, era do casal. Sim, sim. Sim, porque tudo podia ter sido conversado, acordado, né? Inclusive ali mesmo, quando chega ali, cada um vai ter os seus desejos quando chega ali no free shop, né? Então é a hora que, se não conversou antes, é a hora de conversar. Tipo assim, bem, nós temos $100, os meus desejos, os seus desejos, como é que nós vamos gastar esses $100 aqui? Mas nessas horas dá pra gente ver o jogo de poder, de quem quer o dinheiro. Eu não divido isso com você. Então, será se eu tô pronto para dividir a minha vida com você também? Né, gente? A nossa função, ela é bem bacana aí com um casal desses. É um olhar bem amplo e para esse casal bem amplo. Então, quando a gente fala de um psicólogo que vai atender um casal com uma demanda de dinheiro, ou... No meu caso, eu só atendo demandas de dinheiro, né? Mas a Lu não, né, Lu? Você atende também outras demandas, né? De casal. Eu só atendo demandas financeiras hoje. Hoje você também só atende demandas financeiras. Então, quando a gente recebe um casal... É bom, né? Eu adoro atender só essa demanda. Não que as outras não sejam boas, mas eu acabo tocando nelas, né? Porque quando você entra pela esfera do dinheiro,
você vai em várias outras realidades. Eu com muita frequência, inclusive, toco em questões de abuso, por exemplo, sexual. A gente acaba chegando lá. Mas o que eu quero dizer é, quando a gente aborda esse tema, às vezes as pessoas acreditam que vão procurar um psicólogo para trabalhar essa questão do dinheiro e que a gente vai ficar apenas numa conversa de dinheiro. E não. A gente vai tocar nisso, a gente pode pensar algumas estratégias, mas dificilmente a gente vai ficar falando de dinheiro. Dificilmente. Dri, eu falo que eu te amo. Deixa eu contar aqui. Às vezes a pessoa chega achando que eu vou pegar os números mesmo. Quanto que você ganha? Como que você gasta? Como que você faz isso? E aí eu abro o genograma financeiro e a pessoa fala, eu não sabia que era isso daqui. Eu nunca imaginei que o meu dinheiro tivesse tanto a ver com tudo isso, com esse mundo aqui. E aí vale lembrar que o nosso espaço do psicólogo que trabalha com dinheiro é um espaço amplo, é um espaço limpo, lindo, 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 que a gente mexe com dor, que a gente mexe com a história, que a gente mexe com a ancestralidade, né? Que a gente também tem um artigo lindo de lealdade financeira que tá saindo aí, né, Adriana? Daqui uns Yes! e que a gente fala dessas lealdades financeiras, porque às vezes o psicólogo também acredita, e eu acreditei durante muito tempo, por isso que eu tô falando isso, sabe, Adri? Que trabalhar as questões de dinheiro era trabalhar números. E trabalhar as questões financeiras é trabalhar as emoções, né? Olhar para as emoções, olhar para os nossos pais, para a nossa mãe, para os nossos avós, e como que isso foi passado aí de geração para geração, né? Isso. Então... E às vezes também se tem a ideia que se deve procurar um trabalho como esse apenas se você está endividado. Acho que é um trabalho para endividado, que é também uma outra falácia, não é uma realidade isso, né? O endividado é um entre muitos sintomas, digamos assim, da questão financeira, né? Mas você tem as pessoas que desenvolveram uma dependência financeira do outro, você tem as pessoas que são facilitadores financeiros, aquelas pessoas que querem ajudar todo mundo toda hora, né? Pessoas que são muito poupadoras e que também sofrem ao gastar o dinheiro e tem uma dor real ali por trás, que elas gostariam muitas vezes de ser mais flexíveis, mas não conseguem ser, né? Você tem o workaholic, né? As pessoas que são muito vidradas em gerar mais dinheiro, mas não necessariamente usufruir desse dinheiro. Você tem aquelas pessoas que quase fazem voto de pobreza, né? Que não conseguem de jeito nenhum prosperarem, não estão em dívidas, mas também não conseguem somar, não conseguem às vezes fazer uma reserva financeira, ou consegue fazer uma reserva financeira até o ponto que ela acha que é adequado, depois ela não consegue mais juntar dinheiro para grandes projetos. Então, assim, você tem 1000 possibilidades, né? Você tem várias possibilidades dentro Vamos dessa piorar aqui a questão. situação, Dri. Tem aqueles que acham que por dinheiro compram pertencimento. Sim, sim, Né? sim. Que eu tô ali, que quase toda família tem um, que tenta comprar o pertencimento familiar através do dinheiro, da boa comida, né? E o quanto sai mais barato fazer um processo terapêutico, olhar para essa questão, olhar para isso, né? Exato. É muita Exatamente. coisa. É um trabalho É muito muita. lindo. Eu sou apaixonada nesse negócio. Né? É muito... É. eu citei um exemplo aqui. Eu tenho uma tia que adora dar presentes, adora dar presentes. E semana passada a gente foi convidada a falar para as pessoas que amava. Tipo assim, quem que você ama? Manda uma mensagem aí para a pessoa que você ama. E eu mandei uma mensagem: oi, tia, eu te amo, né? Obrigada por tudo que você faz por mim. E aí a resposta dela foi: ai, me conta o dia que alguém for para Goiânia que eu vou te mandar um presente. Então a dificuldade que ela tem de entrar em contato com o ser amada dela, né? Ser amada. Então eu tenho que retribuir isso em forma de quê? De presente. Presente. E para Né? algumas coisas o presente precisa ser caro, não pode ser barato, porque senão eu não estou te qualificando, não estou te valorizando de forma adequada se o presente for barato, né? Então, às vezes você pega o orçamento, quando a gente faz uma análise simples, né? Uma análise mais simples do orçamento, mas mesmo simples você consegue ver tanta coisa no orçamento, né?
Eu digo que ele é um retrato literal, assim, das nossas. Ele mostra todas as nossas escolhas. Então, se o meu gasto está acentuado com presente, mais do que talvez fosse o mais saudável para aquele orçamento, eu preciso olhar o que que faz com que o gasto com presente ocupe esse lugar, né? Se são as doações, se sou uma pessoa que está doando muito a ponto de estar me prejudicando, o que que faz com que doação seja um item tão importante para você? E aí, quando você abre essa janelinha da doação, aí você vai entrar em contato com o que motiva eu estar sempre dando. Para quem que eu dou? Eu dou é para a família, eu dou é para as pessoas mais simples. O que que nessas pessoas mais simples me chama a atenção? Ah, pode ser a vulnerabilidade delas. Eu fico muito sensível quando alguém é vulnerável. Bem, se vulnerabilidade é uma coisa que te deixa sensível, quem aí dentro de você se sente vulnerável? Porque às vezes Uhum. é só uma projeção. E aí eu vou precisar cuidar dessa parte interna vulnerável, né? Dessa pessoinha que habita você, que tem uma história de vulnerabilidade. E aí você vai continuar fazendo suas doações, mas sem se colocar em risco financeiro. Você vai continuar, mas de uma forma saudável, né? Então, entende? É como se no orçamento, são várias categorias do orçamento. Cada uma delas é uma boa janelinha para a gente olhar e ver o que que faz com que aquele item ali, de repente, faz com que eu me desorganize financeiramente, né? Essas são algumas questões, né? Nossa, muitas questões. Gente, nós já estamos caminhando por fim. Se alguém tiver alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, né? Aproveite a Adriana e não é sempre que ela vem. Difícil falar com ela. Ela responde 2 dias depois. Eu respondo. 2 dias, 3 dias É o depois. seguinte, se me mandar o WhatsApp, eu respondo com mais rapidez. Se mandar no Instagram, eu esqueço porque eu não tenho muita habilidade com o Instagram. Então, eu não tenho o hábito de olhar sempre mensagens do Instagram. Não tenho o hábito ainda. Então, eu acabo não vendo. Eu falo, gente, eu precisava ter mais atenção ao Instagram, mas eu realmente não tenho. Eu Você tenho me uma coisa lembrou que, que quando você me eu lembrou. entro no Instagram, às vezes eu vou olhar uma coisa. Aí, de repente, quando eu vejo, eu tô olhando outra, que tô olhando outra. Daqui a pouco eu fiquei um tempão olhando um tanto de coisa no Instagram. Aí eu paro e falo, meu Deus, mas o que eu tô fazendo aqui tanto tempo no Instagram? Aí aquilo me incomoda porque eu tinha outras prioridades. Então eu acabo evitando ficar entrando muito no Instagram. Eu confesso que é uma coisa que eu tenho que melhorar. Uma vez eu te Agora, liguei e te perguntei, né, o que eu tinha feito com você, que foi, você você me não me manda. respondia. Por que eu tinha te magoado? Oh, e até hoje eu não achei essa mensagem. Pois é. A Então, Lu me mandou uma mensagem no Instagram e eu simplesmente não vi essa mensagem. e eu Simplesmente achei que não eu vi. tinha feito algum mal para ela, né? Porque a gente tá sempre nessa sensação, às vezes, de devedora. O que eu fiz para ela, né? Para ela me cortar assim. Bom, gente, eu acho que não tem Vamos pergunta. só, vamos só falar uma coisinha, Lu, para a gente Pode ficar à fechar. Que vontade. eu O acho espaço é que é seu. importante só para a gente fechar bem aqui. É, a gente falou de vários problemas, de várias coisas que diz respeito ao dinheiro, né? A gente falou até que a gente queria intimidade também, falando de dinheiro. A gente falou de projeto de vida em comum, que às vezes a gente tem tanta dificuldade para fazer esse projeto de vida em comum quando a gente está em casal, né? A gente tem muita coisa hoje e a gente tem que tomar muita atenção, principalmente hoje. Ó, a Paula tá dizendo, ó, a Paula que tá dizendo, ela é desse jeito mesmo, não responde. Ela é minha amiga íntima, tá? Então, Às eu vezes não te ela me fiz manda no... nada. Não, você não me fez nada. Eu sou assim, a Paula pode atestar. Eu vou melhorar, já falei pra Paula não desistir de mim. Melhor. Mas voltando aqui pra gente fazer esse fechamento, que é assim. A gente vive hoje numa cultura muito individualista, né? E o nosso próprio sistema econômico, ele favorece uma questão mais individualista. Então, a gente precisa ter muito centramento, sabe? A gente precisa, é como se a gente precisasse voltar um pouquinho para dentro. Tem um movimento que eu gosto que é assim, inspirar e expirar. Tem momentos que a gente precisa inspirar, é fechar um pouquinho, olhar para dentro e falar quais são os meus valores? O que é importante para mim? Que tipo de vida eu quero ter? Que tipo de relacionamento minha alma anseia? Sabe? Não ficar tanto aqui na cabecinha só,
Mas mais, o que que me faria muito bem? O que me faria muito bem? Que tipo de relacionamento e que tipo de pessoa eu gostaria de ter perto de mim? Aí, sim, eu respondendo um pouco mais essas perguntas aqui dentro, sabe? E aí tem uma pessoa uma vez falou assim, Adriana, é tão espiritual, né? Eu falei, sim, tem momentos que é bem espiritual. Então eu vou olhar para cá e depois eu vou expirar, ou seja, eu vou abrir. Esse é o movimento da natureza, de fechar e abrir. Aí eu vou abrir e vou me posicionar no mundo. Porque senão eu vou virar Maria vai com as outras. Eu vou fazer tudo que todo mundo quer, que todo mundo aspira, que o sistema quer. E não necessariamente é o melhor para mim. Isso vai estar ativado em função da minha história pessoal. Então, o sistema pode simplesmente favorecer eu ficar ainda mais individualista. Mas esse individualismo não nutre muitas vezes a minha própria alma. Então, eu preciso ter essa atenção para que o meu dinheiro, para que o dinheiro da família, o dinheiro do casal, ele seja um bem. Quando eu falo um bem, não é um bem financeiro, mas que ele se torne um bem para a unidade dessa família, sabe? Que ele se torne um caminho, uma estrada, que através dele a gente vai poder criar mais intimidade, cumplicidade, onde eu posso confiar no outro, onde eu posso criar projetos em comum, onde a gente pode pensar as viagens dentro dessa dimensão, sabe? Então, eu valorizo e defendo muito a ideia de que a gente precisa trilhar um caminho nessa direção, sabe? Para mim me soa como se ela realmente alimentasse. Talvez porque alimente a mim, né? Talvez porque alimente a mim pensar em dinheiro dessa forma. E aí sim, a gente vai conseguir então criar uma nova cultura em torno dessa vida nossa, em torno do dinheiro. Porque senão, Lu, a gente só fica atrás ou do milhão em cima de milhão, né? Que hoje a gente sabe como vende esse desejo da gente ficar Ideia rico. de 1 milhão, né? E o que que é que me faz? Por que que ficar rico vai me tornar? E eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia à não riqueza, tá? Mas o Uhum. que que ficar rico vai trazer de bom para minha alma? Pode ser que vai trazer muitas coisas. Eu acredito piamente. Eu, inclusive, tenho o desejo e a intenção de ter uma vida financeiramente ainda mais elevada do que da que eu tenho hoje. Agora, por que e para que eu quero aquilo? Não é só um número, senão o número perde todo o sentido, sabe? Então, assim, eu gostaria muito que a gente encerrasse hoje e eu deixasse essa, não sei se é bem uma mensagem, não sei se é bem isso, mas essa Essa reflexão, emoção. essa emoção, que a Adriana é emoção, essa reflexão, sabe? Da importância da gente criar essa cumplicidade com o nosso parceiro, nossa parceira, uma cumplicidade de vida, que para criar essa cumplicidade nós vamos precisar aprender a se entregar, nós vamos precisar estudar o terreno que a gente está, porque também eu não posso me entregar em qualquer lugar, para qualquer pessoa, porque senão a gente pode estar se entregando realmente para pessoas que não é o caso de se entregar. Mas a gente precisa também aprender a ler o ambiente que é mais seguro, e nesse ambiente mais seguro a gente de fato criar esse lugar que a gente pode crescer como pessoa, sabe? Então, o dinheiro como um meio, como uma forma de eu me tornar cada vez mais gente, sabe? Humana, e que valoriza a alma, e que valoriza o coração, e que valoriza as relações. E não como um meio para me distanciar, porque à medida que eu me sinto com o poder, à medida que eu me sinto que eu tenho dinheiro, eu posso me tornar mais individualista. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para que o dinheiro não intensifique em nós essa ideia de individualismo, mas pelo contrário, que ele intensifique em nós esse desejo de cooperação e de criar relacionamento um com o outro cada vez mais íntimo. Acho que essa é a Obrigada. reflexão. Você arrasou, minha professora Helena. Eu que agradeço. Como? Muita emoção. Eu tenho só um minuto aqui. Tem um grupozinho que eu criei, que o meu link tá na bio, que a gente conversa depois daqui rapidinho sobre a live. Então é só para psicólogo, quem quiser entrar lá. É só para falar das lives mesmo, da semana, do que tá achando, do que não tá achando. É só para psicólogo, viu? Então, se o psicólogo quiser entrar, pode entrar, fica à vontade. Contribua, né, com esse trabalho. E voltamos aqui daqui um tempo, viu, Adriana? Se Deus quiser, Com te espero aqui de certeza. novo. Tamo aí. Tchau, gente. Gente, obrigada, Lu, pelo participou. convite. E obrigado, pessoal, por ter participado e para quem vai ver depois também, tá? Obrigada. Grande beijo pra vocês. Tchau.